E ele passou as mudanças, que foi o nome de Anonymous aqui, dentro do nosso change set aqui que ele retornou pra gente. Opa, fala Devs, hoje a gente vai continuar o nosso projeto que a gente começou na última aula, que a gente falou muito sobre o Ecto e o básico sobre Ecto. E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele mesmo projeto que a gente fez aqui de Friends, que a gente estava fazendo, e a gente vai entender o conceito de change sets e como que a gente vai inserir, atualizar e excluir dados utilizando o Ecto e os nossos repositórios que a gente criou. Antes disso, vamos vir aqui no nosso terminal e vamos dar um -s mix e vamos ver a estrutura de um change set vazio. Vamos esperar que ele compilar para relembrar o que a gente fez quando a gente falou sobre Ecto básico. A gente criou um esquema de pessoa que tem os campos nome e idade aqui. A gente criou o formato dele. A gente criou o nosso repositório com Ecto e adicionou aqui nas configurações as nossas configurações de banco de dados e a configuração dos nossos repositórios que a gente tem criado, que é o friends.repo aqui. E além de criar nossas migrations, e foi como a gente criou as tabelas dentro do nosso banco de dados. E o nosso banco de dados é esse aqui, o test repo, que tem a tabela people com o nome e a idade. Agora, dentro do EX aqui, ele ainda não terminou de compilar, vamos esperar um pouquinho. E o que é o change set? Ele basicamente é uma maneira da gente fazer mudanças nos nossos dados, que vai ser esse formato que a gente vai utilizar para fazer as nossas mudanças. Dessa mudança da nossa estrutura de dados que a gente tem no nosso projeto. E nessa aula a gente vai ver um pouco das funções de como que a gente pode utilizar esse change set para fazer as nossas criações e os nossos formatos aqui. Agora que ele já carregou, a gente pode ver a estrutura de um change set vazio. E como que a gente vai fazer? A gente vai usar o ecto.change set e um objeto. Opa, vou colocar aqui de novo. Ver se ele já deixa salvo aqui. Vamos ver. Espera ele abrir. A gente vai colocar ecto.changeSet, abrir e fechar. Opa, abrir e fechar chaves. Vamos ver o formato dele. O formato do changeSet é a ação, as mudanças em formato desse objeto aqui, os erros que foram criados a data e se ele é válido ou se ele não é. E vai ser esse formato que a gente vai utilizar. Por exemplo, vamos criar um nosso changeSet, mas com o esquema person que a gente criou. E esse person aqui, esse esquema que a gente acabou criando aqui da pessoa dentro do nosso banco. Vamos vir aqui, vamos pegar o changeSet, vamos dar um ecto.changeSet.cast para ele executar aqui e vamos colocar friends.person, que é esse def module aqui que a gente tem dentro do nosso esquema, e vamos passar para ele os nossos dados, que no caso aqui, fechar chaves aqui, name, vou colocar aqui João, vamos passar um objeto aqui vazio e um vetor, que vai ser o formato que a gente vai passar. Aqui no caso vai ser o quê? O name e a idade, que é o formato que a gente está passando, e vamos fechar aqui a nossa execução. E agora a gente pode ver aqui no nosso retorno, a gente já tem uma change set que tem o data friends.person e aqui pergunta se ela é válida, que no nosso caso é true, que ela é válida, porque a gente passou uma idade, um nome para a pessoa, e a idade a gente colocou, vocês lembram, o default dela é 0, então a gente não tem a obrigação de fato de colocar uma idade. Então agora o que a gente pode fazer? Eu já tenho um comandinho aqui já pronto pra gente agilizar um pouquinho, eu vou só colar aqui, que basicamente é um change set, vou pegar as pessoas, vou colocar o nome Bob, a gente vai atribuir dentro de um objeto, que aqui a gente tinha passado o objeto vazio, cadê? Aqui em cima tinha passado um objeto de valores vazio, e agora a gente vai passar o nome Jack, passando o nome e a idade. E agora ele retorna pra gente um change set, ó, vamos abrir aqui, um change set com as mudanças, com os erros que não foi nenhum e se ele é válido. E essas changes aqui, foi os dados que a gente acabou criando dentro do nosso change set, que é esse aqui que a gente vai usar para fazer a criação e tudo dentro do banco de dados. Agora, agora que a gente já tem uma visão desse change set, a gente pode vir aqui dentro do nosso friends.person, a gente pode importar aqui, podemos importar o ecto.changeSet, para facilitar para a gente usar esse módulo aqui. E agora a gente vai executar essa funçãozinha aqui. Eu já até deixei pronta ela, que vai ser a função changeSet, que vai receber um struct e os parâmetros que a gente vai estar passando. E agora a gente pode criar uma mesma função, mas só que vai fazer a nossa validação de nome, por exemplo. Vou até tirar aqui e escrever do zero com vocês. A gente vai dar um def, vai colocar changeSet, que vai ser o nome da mesma função. E aqui ela vai receber os mesmos parâmetros struct e params. A gente vai botar aqui um do, a gente vai executar o nosso struct, que foi o que a gente passou, que no caso esse struct é exatamente esse primeiro objeto que a gente passou dentro de friends.person, esse primeiro objeto aqui é o nosso struct, e depois a gente vai fazer a execução desse pipezinho aqui pra gente executar outra função após ela receber essa struct, e a gente vai passar o cast, mesmo cast que a gente recebeu aqui em cima, e a nossa validação que o nosso nome ele é requerido. Agora, se a gente vir aqui no nosso terminal e dar um recompile, e rodar aqui friends.person.changeSet, e passar aqui o nosso friends.person com um objeto vazio, que é a nossa struct, e tentar atribuir um nome vazio, por exemplo, e no caso a gente fez a validação do nome se requerido, então a gente pode passar um name aqui e passar aqui ele vazio. E vamos ver o que vai acontecer. Opa, droga, acabei errando aqui, vamos copiar aqui que a gente já tinha feito. Acabei saindo do terminal sem querer, mas vamos voltar aqui, copiar, vamos colar, colocar aqui o parênteses no final e executar. A coisa que eu acabei de fazer de errado é que eu criei duas funções, só uma só já vai resolver o nosso problema. Então se a gente voltar aqui e executar aquele mesmo código, deixa eu pegar aquele de novo, friends.person aqui, esse códigozinho aqui, pode dar um paste, vamos executar.
Agora não deu. Vamos ver o que fez de errado? O que tem que resolver aqui? Opa, a única coisa que eu tinha feito é que minha função estava repetida. Eu realmente tinha feito uma função repetida. Mas no caso aqui, se a gente executar com o valor vazio, a gente já tem o nosso retorno, que é can't be blank, que é, ou seja, esse valor não pode ser vazio, que no caso é esse validate required no name que a gente passou. E como que a gente pode melhorar essa função agora? A gente pode validar o age, essa idade aqui que a gente passou, que a gente está deixando o default 0. Na hora dele construir isso, a gente pode dar um validate, underline, length, sempre me confundo escrevendo length, agora a gente passa 2 pontos. Name e o mínimo de 2, para ele ter no mínimo de 2 caracteres na hora que ele executar isso aqui. Vamos ver o que tá de errado? O que tá acontecendo? Undefined function, validate length. Ver se veio o nome. Ah tá, eu só tinha errado um T aqui no meio. Agora já vai funcionar se a gente dar um recompile aqui dentro do nosso terminal e executar aquele mesmo texto, mas só que com só um A, ele já pede aqui. Should be at least count characters. Ele pede uma conta de 2 caracteres no mínimo na hora de criação do nome da pessoa. E assim a gente está fazendo uma simples validação do nosso change set. E assim, naquele caso ali, a gente pode adicionar quantas funções a gente quiser. Agora, vamos fazer a última prática. E digamos que a gente quer que na nossa aplicação seja possível a gente passar... a gente forçar o nosso... Por exemplo, na hora que a gente criar o nosso usuário, a gente permitir que o usuário não passe nenhum nome. E o nome dele tem que ser automaticamente mudado para anônimo. Para quando ele não colocar nenhum nome na nossa função. Então, como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, a gente vai começar. A gente vai criar uma função aqui. Vamos vir aqui no nosso esquema. Vamos usar um diff. Vamos dar set name if anonymous, para quando ele não tiver passando nenhum nome pra gente. Eu vou pedir para ele receber um change set, e no caso vai ser esse change set primeiro aqui que a gente vai estar executando. A gente vai pedir para ele executar aqui. Name vai ser igual get field, que ele vai pegar o campo que a gente vai estar recebendo o nosso change set, que no nosso caso aqui vai ser só o nome. Vamos botar aqui change set, e o campo name aqui. Agora a gente vai fazer um if, se is new, se esse valor do nosso nome for nulo, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um put changes, pra gente atribuir o valor que a gente quer. Opa, put change. E atribuir o valor que a gente quer. Eu vou passar aqui no primeiro parâmetro um change set, o campo que a gente quer alterar. E vou colocar aqui anonymous, que vai ser o valor que a gente vai alterar. E se não, esse valor vai fazer o quê? Só não sei se esse do end tá certo aqui. Esse aqui... Vamos testar assim por enquanto. Vou colocar um else aqui. E ele retorna o change set normalmente. Ele não vai fazer a validação caso isso não aconteça. O que deu de errado? Ah tá, eu coloquei o nome errado aqui do change set. Aí, tá certo então. E tem um end. Desse do else end tá perfeito. Vamos ver o que tá faltando. Change set. O que deu de errado aqui? Vamos dar uma olhada. Acho que eu não coloquei vírgula aqui. Deu. Agora vamos ver se compilou. Pronto, já compilou. E agora a gente pode criar o nosso novo change set pra gente registrar os campos. Vamos criar aqui registration change set. Na realidade, a gente não vai receber esses parâmetros desse primeiro change set que a gente criou. A gente vai criar um novo desse change set aqui inicial que a gente fez. Eu vou criar um diferente dele, não vou usar o mesmo não. Porque eu vou chamar esse valor aqui no final, essa função aqui no final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele executar, passando essa struct que a gente vai estar recebendo. A gente vai executar aqui, logo em seguida, outra função que vai ser o cast, que vai ser a padrão, da mesma maneira que a gente passou aqui nessa primeira função. Mas só que, ao invés de receber só o nome, a gente vai receber o nome e a nossa idade, caso ele queira colocar a idade. E por fim, a gente vai executar essa função que a gente acabou de criar para setar o nome como anônimo. A gente vai colocar ela aqui e executar ela. Vindo agora no nosso EX, a gente pode dar um recompile para recompilar tudo agora que a gente já fez. Agora, se a gente vir aqui e mandar um objeto vazio, teoricamente ele teria que enviar uma idade como 0 e o nome da nossa pessoa que a gente criou tinha que ser anonymous. Vamos executar. Can't be blank, vamos ver que tá errado. Ah, tá. Eu executei a função, a única coisa que eu fiz de errada é o que vocês podem ver que a função que eu estou utilizando para fazer toda essa validação é esse registration change set. E aqui no meu terminal eu usei só o change set, que é essa primeira função que a gente tinha feito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse nome aqui que eu acabei passando errado. Então, registration change set. E executando, ele vai passar aqui pra mente. É válido, é verdadeiro, realmente é válido. E ele passou as mudanças, que foi o nome de Anonymous aqui, dentro do nosso change set aqui que ele retornou pra gente. E é isso que eu tinha que mostrar pra vocês, devs. Foi só mais uma visão assim de como funcionam os change sets aqui no Elixir. E é isso. Siga a gente nas nossas redes sociais. Esse código todo aqui vai estar no GitHub. Vai estar no nosso OmniLabs Education lá no GitHub.